Sobre método científico não podia faltar René Descartes. Eu não tenho o livro dele pra mostrar aqui pra vocês, porque quando eu li, eu tava em viagem, e aí eu peguei um PDF pra ler. Descartes, ele foi um grande filósofo e matemático. Ele desenvolveu esse plano cartesiano. Então, se vocês olharem alguém falando sobre método cartesiano, muito analítico, estão falando do método de Descartes. E ele famoso por essa frase aqui, penso, logo existo. Como é que é? Tá lá no livro dele, O Discurso do Método. Vamos ver um pouquinho do que ele pensava aqui, olha. Ele viveu mais ou menos no ano 1600. E olha o que é o método científico. Ó, vejam bem, ele tá em 1600. 4 passos original para vocês lerem, né? Mas primeiro, não aceitar crença nenhuma, dividir o problema em partes, começar pelas mais simples e depois revisar tudo. Essa primeira aqui é muito ousada, porque ele vivia numa época de perseguição religiosa. E como o primeiro item é não acreditar, rapaz, ele estava numa situação complicada. Então ele faz crítica à crença em qualquer assunto. Ó. Achei que eu deveria agir exatamente ao contrário, né? Depois vocês podem ler em cima aqui. E rejeitar como totalmente falso tudo aquilo em que eu pudesse supor a menor dúvida. Rapaz, então tem uma possibilidade de eu achar que aquilo é errado, pode esquecer. Então, esse aí é o primeiro item do método dele. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Não. Ok, mas parece que isso daí dá um problema, né? Porque ele não vai acreditar nas coisas da religião. Dá problema? Não dá? Vamos ver o que ele escreveu aqui, ó, no final do livro dele. Ele estava com medo porque Galileu escreveu um livro falando sobre astronomia e foi condenado porque ele irritou o Papa. Sei lá quais foram todos os motivos para chegar a isso, porque Galileu tinha um certo relacionamento com o Papa. Galileu, ele escreveu esse livro aqui, Diálogos sobre os dois principais sistemas de mundo, e foi condenado à prisão perpétua na Itália em 1633. E Descartes, ele escreveu esse livro dele aqui, O Discurso do Método, em 34. O livro estava finalizado. E olha só, ele vai contar aqui, né? Fazia 3 anos. Pessoas a quem respeito e cuja autoridade sobre minhas ações não é menor que a minha própria razão sobre meus pensamentos, não haviam concordado com uma opinião de física publicada pouco antes por alguém. Então tá falando aqui de Galileu, e essa parte aqui, ó, a quem respeito e cuja autoridade sobre minhas ações não é menor que a minha própria razão sobre meus pensamentos. Tá falando aqui sobre os líderes religiosos, e eu desafio vocês a interpretar bem essa frase aí, porque ela é muito interessante e não está descrita de uma forma tão simples, né? Então, se você leu e entendeu, meus parabéns, você é bom de interpretação de texto. Ele disse que essas pessoas acharam nocivo à religião ou ao Estado, e aí condenaram Galileu. Aí o que ele disse? Isso me fez temer que se encontrasse, da mesma maneira, alguma coisa nociva contra a religião ou o Estado entre as minhas, né? Entre o que ele escreveu. O que foi suficiente para me obrigar a mudar de decisão que eu tomara de publicá-las. Então ele escreveu o livro e falou: Rapaz do céu! Vai dar merda. Ele segurou de 34 até 37. E aí, na Holanda, era um lugar mais tranquilo do que na Itália, tinha menos perseguição. Mandou pra frente e publicou. Publicou de qualquer jeito? Claro que não. Ele era super cuidadoso, ó. Então ele dizia o seguinte: olha, ele concedeu a ele mesmo uma moral provisória. A primeira é obedecer às leis e aos costumes do meu país. Konnichiwa. E aí? Mantendo-me como na religião na qual Deus me concedera a graça de ser instruído a partir da infância. O primeiro fato é obedecer tudo na religião. E conduzindo-me em tudo o mais, né, em tudo que não é da religião, de acordo com as opiniões mais moderadas e mais distantes do excesso. E é muito legal esse livro porque ele faz várias menções positivas assim a respeito da religião. Ela tem um papel interessante. Tá tudo certo? Tá tudo errado? Bom, você tá aí no mundo para tirar as próprias conclusões, né? E ele vai fazendo alguns desvios assim para falar: opa, com relação à religião, com relação à crença, ali tá tudo bem. Agora, quando eu vou analisar a ciência, aí a coisa muda. Mas é muito interessante. O cara teve 3 anos aí para colocar todos os desvios possíveis. Quem quiser conhecer o livro, O Discurso do Método, vale muito a pena a leitura.